Dando continuidade à unidade 1, falando ainda sobre o mundo antigo, Mesopotâmia e Egito. Segundo bimestre, aula 3. Vamos falar sobre a civilização egípcia. Bom, a sociedade egípcia, ela é uma das sociedades mais reconhecidas na história da humanidade. Eles tinham praticamente domínio, podemos dizer assim, sobre a natureza, principalmente sobre o rio Nilo. E graças ao rio Nilo, houve um desenvolvimento de uma sociedade organizada. Então, eles praticamente misturavam a autoridade política com o poder religioso. E a religião ela era totalmente baseada na natureza. Então, ao mesmo tempo, ela promoveu o controle da população e também auxiliou no desenvolvimento da medicina. Como vocês podem observar no slide, durante milhares de anos, caçadores, coletores, habitantes das margens do rio Nilo passaram do nomadismo para o sedentarismo, ou seja, o nomadismo é quando eles viviam caminhando de um lugar para outro lugar, em busca de quê? De alimentos e em busca de abrigos, principalmente nos períodos de invernos intensos. A partir do momento que eles passam a praticar a agricultura, eles passam a morar naquele lugar. Eles passam a se fixar naquele lugar. E aí isso provoca o sedentarismo. O uso do rio pelos grupos humanos contribuiu para que esse processo ocorresse, pois com as margens férteis foi possível praticar agricultura e alimentar grupos cada vez maiores. O rio também possibilitou a pesca e a navegação, o que mais tarde permitiria a realização de comércio interno e externo. Nas margens do rio Nilo, o papiro crescia, Só uma questão de informação, o papiro é justamente o primeiro papel a ser produzido, por isso que o nome vem papel papiro, justamente de uma planta que ficava localizada às margens do rio Nilo. A diferença é que não era um papel consistente e resistente, e ao longo dos anos ele acabava se fragmentando. Então, muitos documentos históricos, podemos dizer até mesmo a Bíblia, muitos deles se perderam porque foram escritos em papiro. Até que alguns anos mais tarde, o ser humano ele cria, através da pele de animal, o chamado pergaminho. Então, enquanto o papiro ele se fragmentava ao longo do tempo e dos anos, já o papiro não, perdão, o pergaminho não. O pergaminho já era resistente por ser pele de animal. Com ele, os grupos humanos habitantes da região aprenderam não somente a fazer uma espécie de papel, mas a utilizá-lo para a confecção de calçados e outros objetos de uso diário. Além disso, a criação de gado se tornou fundamental para o crescimento e desenvolvimento do território egípcio. Um outro fator que nós podemos observar aqui é que a região contava com a disponibilidade de recursos de ambiente natural e a posição geográfica também era privilegiada. Isso acabou contribuindo ainda mais para o desenvolvimento da agricultura. Um outro fator também que nós podemos observar que com o desenvolvimento da agricultura e a especialização do trabalho, algumas das pequenas comunidades se tornaram cidades, o que ocasionou a união de dois grandes reinos. Então o Egito ficou dividido no Alto Egito. A capital do Alto Egito era Tebas e o Baixo Egito, a capital do Baixo Egito era Mênfis. O governo dos povos era a responsabilidade do faraó. E quem era o faraó? Faraó, além de ser considerado uma encarnação do deus Horus, ele passou a ser chamado também de filho de Ra, o deus do sol, o único proprietário das terras, das riquezas. Então, o faraó, ao mesmo tempo que ele era considerado um rei, um deus vivo, ele também representava a maior autoridade política e militar. Então, ele era dono de todas as terras e controlava os trabalhos de canalização, especificamente,
e o comércio. Qual era o objetivo disso? Em troca, seu dever era garantir a ordem no território e lutar contra os inimigos. Para governar um território, o faraó administrava uma organização complexa, com vários tipos de funcionários e um grande exército. Um desses grupos era o dos sacerdotes. A responsabilidade dos sacerdotes era cultuar os deuses, considerando que a sociedade egípcia era politeísta, ou seja, adoravam vários deuses. Eles também se dedicavam à ciência, então eles acabavam dominando aí um sistema de escrita composto de signos e símbolos, chamado hieroglífico. Esses registros geralmente eram textos religiosos e documentos políticos. Então, naquela época, só para termos uma ideia, né, havia também a escrita hierática, que significa uma escrita sacerdotal. Ela consistia em um modelo cursivo de registro usado pelos escribas e sacerdotes, por ser mais prático e rápido de se escrever do que os hieroglíficos. Geralmente a grafia hierática aparecia em textos religiosos em cópias literárias no papiro. Então, saber ler e escrever era um requisito para quem fosse trabalhar ao lado de Faraó. Então, dessa maneira havia escolas chamadas Casas da Vida, onde os professores ensinavam os sistemas hieroglífico e hierático por meio de cópias e de textos mais antigos, assim como cálculos matemáticos. Terminava a formação, o jovem escriba poderia ocupar postos na administração da províncias ou da capital, ou ainda tornar-se um sacerdote. Podia ser também um médico, podia ser também um astrônomo, um arquiteto, né, completando seus estudos nas escolas e nos templos. Os escritos egípcios eram comumente registrados, como visto anteriormente no papiro. No entanto, havia outras superfícies destinadas às inscrições, entre elas as estrelas, chamado grande bloco de pedras. Um importante exemplo de suporte gráfico é a famosa pedra de Roseta, fragmento de uma estrela que mede cerca de 114 centímetros de altura e 72 de largura, pesando aproximadamente 3/4 de tonelada. A pedra está gravada com 3 formas de escrita. Uma delas é o grego, a outra é a hieroglífica e a terceira é a demótica, sistema de registro mais popular. Os templos, considerados o lar dos deuses, eles eram locais onde os sacerdotes eles realizavam rituais e apresentavam oferendas em nome do faraó. Também tinham grandiosas construções e eram repletos de colunas e altas paredes em pedra, em que eram gravadas orações em hieróglifos e imagens religiosas. Geralmente eram inacessíveis ao povo, né? Só quem tinha acesso era faraó e aqueles que estavam em torno do faraó. A quem era permitido adentrar somente até o palácio, o pátio, ao ar livre, que cercava a construção. Dessa forma, os representantes do divino só eram vistos em procissões. Então, eles viviam numa sociedade politeísta, eles acreditavam em vários deuses, e alguns deles específicos de uma região, e outros comuns a todo o território, como Horus, Ísis e Osíris. Inspirados nos mitos, os povos da região acreditavam que Osíris teria sido rei no Egito, mas seu irmão Sete, que o invejava, quis tomar seu trono. Então o que ele fez? Ele mandou confeccionar uma caixa com as medidas de Osíris e organizou um banquete, convidando o irmão. Durante a festa, Sete desafiou os convidados a entrarem na caixa.
mas nenhum deles cabia nela. Quando Osíris fez a tentativa, cabendo perfeitamente, Sete de imediato a fechou e a jogou no rio Nilo. A correnteza forte levou a caixa até a Fenícia, mas a esposa de Osíris, Ísis, achou o corpo do marido e o trouxe de volta ao Egito. Sabendo disso, Sete roubou o corpo do irmão e o cortou em vários pedaços, os quais foram espalhados por todo o Egito. E Ísis saiu em busca de todos os pedaços do corpo de Osíris, e pelo processo de mumificação conseguiu trazê-lo de volta à vida. Então, segundo o mito, Osíris foi o primeiro homem a ser mumificado. O que era essa mumificação? Assegurava a conservação do corpo, né, possibilitando a ressurreição e a vida eterna. Portanto, todos os mortos deveriam passar por esse ritual para que a imortalidade fosse alcançada, do mesmo modo como havia acontecido com o Deus. Então, o processo de mumificação era realizado por meio da dissecação do cadáver para evitar sua decomposição. Agora, após a explicação do conteúdo e a finalização, vocês irão fazer as atividades das páginas 439 e 440 e também fazer a tarefa da página 441. Repetindo, fazer as atividades das páginas 439, 440 e a tarefa da página 441. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, que estarei à disposição de vocês. Beleza? Tchau.